Olá a todos, eu sou Gabriela Teles, sou advogada de empresas aqui em Portugal e hoje nós vamos conversar sobre o contrato social e as suas alterações. Quando é necessário fazer alteração no contrato social, muitas pessoas pensam, vou aqui, a vida vai acontecendo, a empresa vai ter a própria vida e a vida dessa empresa vai acontecendo e muitas mudanças elas acontecem e infelizmente às vezes os sócios não estão atentos à necessidade de fazer as alterações nessa empresa. E que existem, não é? Então a gente vai aqui falar sobre quais são esses momentos de fazer essas modificações e aí eu vou explicar aos poucos para vocês. Então, antes de tudo, o que é o contrato social? É quase que a certidão de regras de nascimento daquela empresa, né? Dentro do contrato social a gente vai ter diversas situações previstas, como qual é o quadro social, qual é o capital social, a sede, quem é que manda na empresa, ou seja, quem são os gerentes ou os administradores da empresa, se forem nomeados já nesse contrato social, é claro que a gente pode nomear fora também, isso eu já explico para vocês, com o que é que essa empresa trabalha, então qual é o objeto social, então tudo isso está ali descrito na empresa. Qualquer modificação sobre esses elementos, ela deve ser alterada, atualizada no contrato social, de forma a refletir a nova realidade. Essa é a regra geral. Então, se por exemplo, a empresa foi mudando, hoje a gente tem um novo gerente, é importante que essa empresa tenha esse gerente atualizado. Por quê? Porque esse gerente precisa assinar os documentos. Então, se a gente vai ter uma assinatura de um documento, onde é que a gente vai ver quem que representa essa empresa? A certidão permanente da empresa. Essa certidão permanente, ela para estar atualizada, a gente precisa fazer essa atualização. E essa atualização aí, nesse caso, é feita através de uma ata. Então, a gente pode fazer uma ata e modificar a gerência, por exemplo, e essa ata já é o suficiente a depender de como esteja o contrato social. Então, a gente não precisa necessariamente alterar o contrato social, vai depender de como esteja esse contrato social, para poder alterar essa gerência. E aí, isso vai ficar registrado, então, com essa ata, te registra a ata, e aí essa nova informação vai ficar registrada na certidão permanente da empresa. Com relação às outras coisas, como capital social aumentou, então os sócios querem fazer um importe, né, uma nova entrada de capital social na empresa, isso precisa estar registrado no contrato. Então, a gente faz uma ata de alteração e procede a alteração no contrato, né, através dessa ata e depois faz esse registro. Então, aumento do capital social, uma mudança de nome, de sede, tudo isso precisa também estar registrado, tá? Então, com relação ao nome, a gente tem que fazer um pedido do nome, fazer um pedido de admissibilidade do novo nome, para aí sim poder fazer esse registro com esse certificado de admissibilidade, né? Se for possível, fazer o registro do novo nome. Lembrando que é também importante, se o seu nome, ele for também condizente com a marca, ou você quiser mudar algo assim nesse sentido, sempre tiver relação com a marca, também é importante a gente verificar essa situação da marca. Então, nós temos aqui no escritório a Lani Cunha, que é especialista em marcas, patentes, desenho industrial, enfim, tudo que é de propriedade industrial. Ela manja sobre tudo isso e aí é bom fazer essa verificação também, é importante registrar uma nova marca, mas antes disso verificar se é possível. Então esse cuidado prévio também ele é muito importante, tá? Antes de a gente fazer esse tipo de modificação na empresa. Objeto social, agora a gente quer trabalhar com uma nova área ou queremos implementar uma nova área aqui de atuação na nossa empresa. É preciso fazer a alteração do objeto social para incluir essa nova área, de modo que a gente possa, inclusive, fazer a abertura de atividade, a gente, no caso, o contabilista da empresa, fazer a abertura de atividade para essa nova atuação. Lembrando que, se a gente tem um contrato social bem pensado, desde a abertura da empresa, a gente já consegue fazer essa previsão antes de abrir a empresa, ou seja, pensar. E é uma coisa que vocês precisam sempre pensar. Como é que eu quero a empresa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, no futuro? Dentro da cabeça de vocês, você já tem um plano de expandir essa empresa, mas vale, muitas vezes, já fazer essa previsão do objeto social de forma mais alargada. De modo que, caso seja só isso para mudar, pronto, não precisa mudar. Por quê? Porque já tinha sido prevista essa modificação. As outras coisas, muitas vezes a gente não tem como prever, é verdade.
que é para isso que serve a alteração. Já falei aqui da sede, do nome, que pode ser mudado, da gerência, que aí não precisa fazer a alteração do contrato social, depende, às vezes precisa. Do objeto social, vai sim precisar fazer a alteração do contrato, o capital social também. E junto com o capital social, eu agora vou falar sobre modificação de quadro social, porque às vezes a empresa é vendida e a empresa vai ser vendida. Na compra, às vezes, quem vai comprar também acaba injetando dinheiro, né? Por isso que eu me lembrei agora do quadro, do link entre aumento do capital social e a modificação do quadro societário. Lembrando que quando a gente fala de alteração de capital social, pode ser para mais ou para menos, tá? Mas quando a gente fala de alteração de quadro societário, também é mudar cotas entre sócios, adicionar sócios, tirar sócios. Então, tudo isso precisa ser previsto numa ata que vai modificar o contrato social e que depois a gente leva a registro. Então, são modificações que elas vão acontecendo ao longo da atividade, né, da vida da empresa, que precisam sim ser registradas. E é importante que sejam feitas essas modificações antes, ou seja, para ficar registrado, para que a empresa tenha confiabilidade, né, tanto interna quanto externa, e que aí para a empresa continue também realizando a sua atividade, a sua vida. Então, quando fazer essas alterações? Sempre que houver uma mudança em algum desses elementos da empresa, vai sim ser necessário fazer a alteração do contrato social. E aí, para fazer essa alteração, precisa de uma ata, né, de uma ata de reunião para modificação dessas cláusulas, um novo contrato, né, já com essas cláusulas modificadas, e o registro desse novo contrato, que pode ser feito através de um advogado, então todo esse processo com o auxílio de um advogado, uma advogada, ou então pelos próprios sócios, pelo representante da empresa, né, que vai fazer essa informação ao IRN, e aí pode fazer por conta própria, só que assim, é sempre mais chato, porque muitas vezes eles vão pedindo mais documentos, etc, e aí, normalmente os advogados já têm mais conhecimento e já estão mais habituados a esse dia a dia dessas modificações. Então, se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que nós vamos ficar felizes em responder, em saber de vocês sobre isso. E se precisarem de algum auxílio nesse sentido, né, de modificação da sua empresa, entre em contato que nós ficaremos muito felizes em auxiliá-lo. Então, até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal para ter sempre acesso a esse tipo de conteúdo.